essa tensão geopolítica, infelizmente, faz com que o Banco Central repense a sua estratégia de manutenção do ciclo de juros elevados. Como é que você faz essa análise? Como é que o segmento faz essa análise? A taxa de juros ela é importantíssima no mercado imobiliário em qualquer lugar do mundo. Eu sei que nós estamos indo bem, mas nós poderíamos estar indo melhor ainda. E tem um número mágico. Quando a taxa de juros ela abaixa de 2 dígitos, você vê no mundo todo um volume maior de pessoas entrando, comprando imóveis. Você acabou de dizer que com juros mais baixos as pessoas ficam mais estimuladas a comprar bens duráveis e a fazer dívidas de longo prazo, não é? Os bancos também acabam trazendo juros mais atrativos na ponta. Isso faz sentido? Se você pegar de 2020 a 2024, o aluguel cresceu de 64%, enquanto a inflação foi da ordem de 34%. Então essas pessoas elas começam a repensar se pagar o aluguel ou comprar a casa própria. Isso é importantíssimo. A gente sempre faz pesquisa, né? E pesquisa é muito importante. E as nossas pesquisas elas não são feitas pela Abrainc, mas com parceiros, porque é muito importante você ter a credibilidade da pesquisa. E no primeiro trimestre de 2025 foi feita uma pesquisa com a Brain e a intenção de compra está em 44%. Ou seja, se você for a 2022, a intenção de compra estava em 31%. Então, a intenção de compra aumentou. Então, são esses os indicadores que mostram, por que o mercado está indo bem. Olá, sejam bem-vindos ao DC News Talks, o videocast da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Hoje comigo na mesa, Luiz França, presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, que abarca quase 90 incorporadoras entre os seus associados em 12 estados do país. Luiz, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade. Muito obrigado, é um prazer estar aqui falando com toda essa audiência qualificada. Luiz, vamos começar pelo seguinte. Os últimos dados apurados pela Fundação João Pinheiro indicam que o déficit habitacional brasileiro está na casa aí dos quase 6 milhões, número 4,8% inferior ao divulgado em 2022, que foi de 6,2 milhões. Isso mostra que é um mercado, apesar de não parecer, eu digo pela paisagem, muitos prédios aparecendo e sendo levantados nas grandes cidades principalmente, que há um grande potencial ainda a ser explorado. Estou correta? Corretíssima. No Brasil, o potencial é enorme. E quando a gente vê esse déficit habitacional, é muito importante a gente lembrar que grande parte do déficit habitacional está no mercado de baixa renda. Então, que é um mercado que tem sido muito bem endereçado. Inclusive, o ministro Jader, que é o ministro das cidades, tem feito um trabalho muito importante para que possa ir mais recursos para esse mercado. Quando eu falo em mais recursos, os recursos vão diretamente para o comprador de imóvel, ou seja, é um financiamento que o comprador de imóvel vai tomar para comprar o seu imóvel em uma taxa mais barata do que uma taxa de mercado, possibilitando que essas pessoas saiam de uma habitação não adequada para um imóvel novo e adequado com segurança. Aliás, quando a gente vê o mundo todo, a gente vê que é muito importante ter segurança, saúde e educação. E quando a gente tira as pessoas dos imóveis anteriores e leva para esses novos imóveis, as pessoas passam a ter esses 3 itens que vão ser importantíssimos para a formação das novas gerações. E a qualidade de vida e a dignidade humana, não é? Exatamente. E a gente fala, acho que do Minha Casa Minha Vida, é isso? O Minha Casa Minha Vida é um programa que foi muito bem desenhado no Brasil, muito bem desenvolvido. E o Brasil, por ser um país que ele não tem condição de entrar, dando muito recurso, tá certo, para ajudar no subsídio à compra da casa própria de baixa renda, diferente de outros países do mundo, porque é um sistema que é fantástico, que é o sistema de financiamento pelo FGTS. Aliás, ele é fantástico e a maior parte dos cotistas do FGTS são as pessoas de baixa renda que se beneficiam de um empréstimo com juro mais baixo. Então, com esse sistema, a gente tem visto a volatilidade da economia não afeta o sistema. Então, taxa de juro muda, tudo muda e o sistema continua capaz de financiar as pessoas. E como o déficit habitacional é muito grande, você tem uma demanda ainda muito grande para o mercado
do Minha Casa Minha Vida. Aliás, o mercado Minha Casa Minha Vida, as pessoas às vezes não entendem. Acham que a pessoa é obrigada a comprar um determinado imóvel. Não é isso, não. No Minha Casa Minha Vida, as pessoas são livres para comprar os imóveis que quiserem. Ou seja, em muitas cidades, quando você for em cidades do interior, 200, 300 mil habitantes, você vai ver que você tem mais de uma incorporadora trabalhando. E dá uma concorrência. Por quê? São incorporadoras diferentes, com produtos diferentes, aonde o comprador do imóvel vai escolher qual é o melhor produto para ele comprar. Então, Minha Casa Minha Vida, além de tudo, tem concorrência e o comprador do imóvel, ele tem a capacidade de escolher localização e o produto. Então, eu diria que é uma fórmula que foi feita aqui no Brasil, que dá muito certo e vai ter que continuar por muitos anos para a gente reduzir esse déficit habitacional que você comentou. Luiz, essas 80 incorporadoras associadas à Abrainc respondem por um volume grande nesse segmento imobiliário brasileiro? Sim, essas 80 incorporadoras, elas respondem por um volume muito grande, porque elas são incorporadoras, realmente as maiores incorporadoras do Brasil, e isso é muito importante para uma entidade como a Abrainc, né? Porque você tem uma leitura correta do mercado e quando nós vamos ter conversas, quer seja no âmbito municipal, estadual, federal, nós estamos trazendo realmente a visão do empresário e as sugestões que fazem com que a gente possa ter um mercado melhor no futuro e que é importantíssimo no Brasil também, porque o PIB brasileiro, quando o PIB brasileiro cresce, o PIB da incorporação, ele cresce mais ainda, o PIB da construção. Então, nós somos a locomotiva importante para o crescimento do PIB brasileiro. Luiz, a Abrainc tem atuação política, quer dizer, vai a Brasília, conversa, visita gabinete de deputado, tenta interlocução com o governo, vocês têm essa... A Abrainc, ela por ser nacional, ela tem a capacidade de militar do município, estado e governo federal. Isso faz com que a gente possa ter discussões de altíssimo nível e, inclusive, discutir novas legislações, novos programas, taxações, eventualmente. E tivemos aqui, há 2 meses atrás, uma reunião muito importante com o presidente da República, com o vice-presidente, com o ministro Jader, com também o ministro Fernando Haddad, tá certo? E a Casa Civil. Então, nossa atuação ela é importante e é uma atuação muito técnica. Nessa reunião que nós tivemos com o presidente da República e seus ministros, nós levamos assuntos técnicos importantes para desenvolver o crédito imobiliário no Brasil. Perfeito. Recentemente, acho que houve uma grande preocupação do setor com relação à tensão geopolítica, à taxação, à tarifaço de Trump. Quer dizer, o aço foi retirado aí, foi colocado no esquema de exceção, né? Saiu da lista oficial da Casa Branca, mas houve aí alguma preocupação, seu telefone passou a tocar mais, quer dizer, o que aconteceu de fato aí no episódio do tarifaço? O episódio do tarifaço, inclusive, a gente participou bastante conversando com assessores do vice-presidente da República, que é o Geraldo Alckmin, tentando ajudar para que a gente tenha uma boa negociação com o tarifaço. Esse é um assunto que ele interfere pouco no segmento de corporação, mas é um assunto que nós temos por dever, tá certo? Ajudar ao Brasil a resolver esse assunto de tarifaço. Então, a associação ela não se coloca só em assuntos específicos, mas ela se coloca com assuntos nacionais e importantes para a economia, porque se a economia brasileira vai bem, o segmento vai bem. Então, a nossa obrigação, nosso dever e nosso investimento de tempo também é em todos os aspectos que tem em relação à economia brasileira. Se o Trump amanhã decidir voltar atrás e taxar o alumínio, o aço, teria alguma repercussão relevante para o segmento? Veja bem, se você for olhar, quer dizer, esses materiais, eles são vendidos no Brasil e são exportados, certo? Para o segmento, não tem um problema para o segmento, tá certo? O grande problema são as empresas, né? Que, como elas têm dois grandes pontos de venda, né? O nacional e o internacional
e, como você falou, os Estados Unidos, então essas empresas elas devem sofrer sim. Então, para nós é muito importante nós termos fornecedores saudáveis. E quando a gente fala dessas de aço e alumínio, nós não temos uma preocupação com aço e alumínio, porque realmente são grandes fornecedores, são saudáveis e, com certeza, né, eles têm um mercado brasileiro muito forte e eu não tenho dúvida que eles vão acertar uma boa negociação com o governo americano. Vocês estão preocupados com taxa de juros, com inflação elevada? O que tem preocupado mais o setor, Luiz? Eu gostaria que você explicasse eh, se algo tem aí tirado o sono do segmento. A gente já vai entrar nos dados, os dados são positivos. Eu imagino mais ou menos como é que vai ser sua resposta, mas eu gostaria de uma análise. A gente vem ainda com juros empinados, essa tensão geopolítica, infelizmente, faz com que o Banco Central repense a sua estratégia de manutenção do ciclo de juros elevados. Isso acaba repercutindo no mercado como um todo e inflação ainda acima do teto da meta, não está no controle que o Banco Central gostaria, muito embora havia aí uma expectativa de que teria se chegado num platô e que daqui em diante já se poderia estar pensando em derrubar esses juros, ainda que de forma muito pequena. Como é que você faz essa análise? Como é que o segmento faz essa análise? A taxa de juros ela é importantíssima no mercado imobiliário, em qualquer lugar do mundo, certo? Eu sei que nós estamos indo bem, mas nós poderíamos estar indo melhor ainda. E tem um número mágico. Quando a taxa de juros ela baixa de 2 dígitos, você vê no mundo todo um volume maior de pessoas entrando, comprando imóveis. Então, a taxa de juros é fundamental. A gente defende e discute muito, tá certo? Que você tenha uma reforma administrativa que é fundamental para o Brasil, tá certo? Para que a gente possa ter um tamanho de Estado adequado e quando você tiver essa reforma administrativa, sem dúvida nenhuma, todos esses segmentos vão se sensibilizar muito e vão estar apoiando e dando a sua contribuição para que isso ocorra, porque o grande objetivo é ter um Brasil crescendo e nós temos todas as condições de crescer sem dúvida nenhuma. Nós precisamos acertar alguns pontos aqui na economia brasileira e podemos ser um país realmente vencedor aqui nos próximos anos. Você fala de reformas estruturais, né? Reformas estruturais. Exatamente. Luiz, dá para falar, diante da sua explicação, da sua explanação, etc., dá para falar o seguinte: o setor vai bem, mas poderia estar melhor. Você acabou de dizer que com juros mais baixos, as pessoas ficam mais estimuladas a comprar bens duráveis e a fazer dívidas de longo prazo, não é? Os bancos também acabam trazendo juros mais atrativos na ponta. Isso faz sentido? Quer dizer, o setor vai bem, mas poderia estar melhor? O setor vai bem, poderia estar melhor. E agora, tem motivos para o setor ir bem, né? Por exemplo, quando a gente vê o bônus demográfico, ele ajuda o setor, porque ele está pegando aqui uma camada que engordou do bônus demográfico, onde você vai ter um grande número de pessoas que são compradoras de imóveis. Tem um outro ponto muito importante, que as pessoas que moram de aluguel, se você pegar de 2020 a 2024, o aluguel cresceu da ordem de 64%, enquanto a inflação foi da ordem de 34%. Então, essas pessoas elas começam a repensar pagar o aluguel ou comprar a casa própria. Isso é importantíssimo. Em outras camadas da população, onde você tem os imóveis de altíssimo padrão, por exemplo, essas pessoas observam que o preço do imóvel do Brasil está barato. Bom, isso quer dizer o quê? Tem uma empresa que ela chama-se Númbio, e a Númbio ela faz uma pesquisa em várias cidades do mundo, preço por metro quadrado em dólar. E a cidade de São Paulo, aqui onde nós estamos, ela está no ranking em número 220. Então, eu costumo dizer, não é que a cidade de São Paulo, eu estou atrás de Tóquio, eu estou atrás de Nova York. Não é isso. A cidade de São Paulo está em número 220 nesse ranking. Isso quer dizer o quê? Que ao longo do tempo, com o crescimento da economia brasileira, haverá, sem dúvida nenhuma, uma correção no valor dos imóveis. Então, isso, notadamente, muitas pessoas percebem e às vezes as pessoas falam, nossa, você está comprando um apartamento por 1 metro quadrado, preço absurdo. É porque elas têm essa consciência e olham o Brasil no futuro tendo uma correção de valor de imóvel. E
A gente sempre faz pesquisa, né? E pesquisa é muito importante, e as nossas pesquisas elas não são feitas pela Abrainc, mas com parceiros, porque é muito importante você ter a credibilidade da pesquisa. E no primeiro trimestre de 25 foi feita uma pesquisa com a Brain e a intenção de compra está em 44%. Ou seja, se você for a 2022, a intenção de compra estava em 31%. Então, a intenção de compra aumentou. Então, são esses os indicadores que mostram, né, por que o mercado está indo bem. Esse dado existe do ano passado? Esse dado existe, não, eu tenho 2022 só, que foi feita a pesquisa, e foi feita agora em 2025. Luiz, de que forma a inflação chega ao setor imobiliário? Repercute como? Bom, a inflação ela é ruim para qualquer setor da economia, certo? Quando você tem a inflação, você vai ter um aumento dos insumos, você tem um aumento da mão de obra e, com isso, você acaba tendo uma necessidade de ter um aumento do preço dos imóveis, né? Então, isso é como qualquer produto, nós vendemos um produto que é diferente, né? É um produto que é não perecível, que a pessoa mora, mas para você finalizar, construir aquele produto, você tem várias fases, né? Você tem projeto, terreno, construção, a construção é de longo prazo e, obviamente, os produtos subindo, tá certo? Fazem com que os imóveis tenham que ter um valor um pouco mais caro em função da inflação. Perfeito. Vamos lá, apesar do cenário macro desafiador, o setor apresentou um desempenho surpreendente no primeiro semestre, com crescimento de 29% no VGV de lançamentos. Não, minto, não é do primeiro semestre esse dado, é dos últimos 12 meses. Os dados do primeiro semestre ainda vão ser divulgados. Esse dado de crescimento de 29% no VGV de lançamento é dos últimos 12 meses e vendas alta de 6 meses em todos os segmentos. Que análise dá para fazer olhando com lupa para esses dados, Luiz? A análise é muito positiva, né? Porque quando você olha lançamento, o crescimento de lançamento, ela está muito ligada à expectativa que nós temos de um aumento de vendas, uma demanda importante. Então, ou seja, a segurança que a gente tem que nós teremos compradores nesses lançamentos. Então, isso é importante, é uma análise muito positiva e conversa realmente com o que nós temos visto, que é um crescimento do mercado. Ou seja, o setor se mostra resiliente apesar do cenário macro. O setor ele está resiliente, mas nós temos dois mercados distintos, né? Como eu comentei anteriormente, tem o Minha Casa Minha Vida e tem o médio alto padrão. Aonde você tem uma resiliência absurda no mercado do Minha Casa Minha Vida, porque o mercado do Minha Casa Minha Vida, como a gente comentou, as taxas de juros elas não se alteram em função de qualquer alteração de taxa de juros no mercado e a demanda é muito grande. Portanto, a resiliência do Minha Casa Minha Vida ela é enorme e será enorme ainda por muitos anos, porque nós temos que reduzir o déficit habitacional no baixa renda. O Minha Casa Minha Vida veio evoluindo, né? E aí passou para a faixa 4, com famílias de renda de até 12 mil. Que balanço que dá para fazer sobre isso? E se tem notícia de que esse Minha Casa Minha Vida pode ainda avançar para alguma outra faixa, Luiz? Olha, a faixa 4 foi uma decisão bastante importante. Eu estou procurando um dado aqui que eu queria passar aqui para a gente. Fica à vontade. Deixa eu só pegar aqui, que é sobre... antes de entrar na faixa 4, eu só queria falar um pouquinho do Minha Casa e Minha Vida. Minha Casa e Minha Vida, em 2009, a gente teve um volume de recursos de 18 bilhões para o Minha Casa e Minha Vida em 2009. Esse ano agora, tá certo? Nós estamos falando em um recurso de 139 bilhões de reais. Então, realmente, foi feito um trabalho fantástico, né? Volto a dizer, Ministério das Cidades, Ministro Jader, fizeram um trabalho muito forte, que é importantíssimo. E o programa, ele tem aqui um número enorme de unidades contratadas, são 9,5 milhões de unidades contratadas, né? Então, esse programa ele tem tido aí um crescimento muito importante para atender a população brasileira. O Faixa 4 é uma nova faixa, onde o próprio presidente da República sentiu uma necessidade que é real,
tá certo? Inclusive que nós levamos a ele, são de pessoas que ganham de 8 a 12 mil reais, tá certo? Terem um produto mais adequado. E o faixa 4 foi uma maneira muito inteligente que vai entrar na ordem de 30 bilhões de reais no mercado, que é um volume importante, e a uma taxa de TR mais 10%. Isso é interessantíssimo porque antes deste programa, a pessoa para comprar um imóvel de 500 mil reais, ela precisava ter uma renda da ordem de 12.200 reais. E agora, em função deste programa e desse nível de taxa, uma pessoa com uma renda de 9.600 reais pode comprar um imóvel de 500 mil reais. Então você veja a inclusão e o volume de pessoas que você traz para adquirir um imóvel novo. Perfeito. Diante de tudo que a gente falou até agora, demos dados aí dos últimos 12 meses, você fez a sua análise sobre resiliência do setor, etc. Tem aí a propulsão que o Minha Casa Minha Vida acaba, isso acaba repercutindo no mercado. Diante de tudo isso, que expectativas a Abraim que tem, que projeções faz para o segundo semestre deste ano e para os 12 meses como um todo, sabendo aí que, enfim, taxa de juros nunca é positiva para o mercado, em algum momento ela acaba repercutindo mais, a inflação também alta, essas incertezas todas acabam fazendo com que as pessoas repensem em comprar ou não. Diante de tudo isso, qual é a previsão, expectativa, projeção 2025? A expectativa ela é positiva, só que ela poderia ser muito mais positiva, né? Se a gente tiver indicativo de redução de taxa de juros, a melhoria nessa crise toda, a melhoria da economia brasileira, que na verdade está ligada à redução da taxa de juros, a gente vai ver um mercado muito maior. Então, o que a gente pede é que seja feito um trabalho para que a gente tenha reformas estruturais no Brasil, para que a gente tenha taxa de juros menor, que será bom para a economia toda. Não vai ser bom só para o mercado imobiliário, vai ser bom para toda a economia brasileira. Então, isso deve trazer para a gente um avanço muito maior do que nós estamos vendo hoje no mercado imobiliário. Nós mexemos com da ordem de 70 subsetores da economia, certo? Então, você imagina o número de pessoas e famílias que não estão ligadas diretamente à construção, à incorporação, que vivem ao redor da venda de um imóvel. Então, esse mercado é importantíssimo e a gente precisa de ter, mais uma vez vou dizer, reformas estruturais para que a gente entre num caminho, num viés de crescimento sustentável no Brasil. Perfeito. Dados do Banco Central mostram que o volume total de crédito imobiliário segue numa ascendência, né? Quer dizer, a gente fala de taxa de juros altas, etc. É um assunto até que se esgota de tanto que se fala, mas enfim, é tema, é pauta, é quente, não tem como ficar de fora. Com destaque para financiamentos residenciais e comerciais, esses recursos, em regra, vêm FGTS e poupança, certo? Os recursos vêm exatamente do FGTS da caderneta de poupança, né? O FGTS, como eu falei, está no programa Minha Casa Minha Vida, e a caderneta de poupança, ela tem um determinado volume, só que a demanda no mercado imobiliário para financiamento superou o volume disponível da caderneta de poupança. Então, os bancos têm um mecanismo de emitir as chamadas LCIs. Então, um banco hoje, ele tem para o crédito imobiliário o poupador, que atualmente ele recebe uma remuneração de TR mais 6,17% ao ano, e essa aplicação é isenta de imposto de renda, e tem a LCI, só que a LCI é um percentual do CDI. Então, por isso que quando a taxa de juros sobe, o financiamento imobiliário sobe também. Por quê? Você tem uma composição de custos para os bancos, né? Parte vem do poupador e parte vem do investidor em LCI. Então, essa é a consequência que faz com que a gente tenha essa taxa de juros ligada à variação da taxa de juros da Selic. A notícia de que a LCI será taxada e se cobrará imposto sobre esse tipo de investimento no mercado financeiro não é uma boa notícia para o mercado imobiliário, não é?
é uma notícia que ela não é positiva realmente, por quê? Se você taxar a LCI, vai aumentar o custo de captação dos bancos. Os bancos vão ter que ser mais agressivos na remuneração do investidor. E nós calculamos que isso terá um efeito no financiamento, no tomador de imóvel, em torno de 0,5% a 0,7% na taxa final do comprador de imóvel, o que no final do dia, quem está pagando essa conta é aquela pessoa que quer comprar o seu imóvel financiado. E comprar imóvel financiado não é uma coisa que é absurda, porque no mundo inteiro 95% dos imóveis são vendidos com financiamento. Luiz, tem outra questão também, né? As pessoas. Primeiro que o pessoal que investe de fato no mercado financeiro aprendeu que colocar dinheiro na poupança não é um bom negócio. Existem outros produtos melhores, com promessa de mais rentabilidade no mercado, enfim, independentemente aí do tipo de risco, né, que o cara está tomando, mas o fato é que o dinheiro na poupança vem caindo ao longo do tempo. Isso é um fator que preocupa também, e junto com isso, o fato do governo ter anunciado esse imposto sobre a LCI também acaba desencorajando o cara a colocar o dinheiro dele numa LCI, concorda? Na verdade, o caso da LCI vai aumentar a taxa. Então, aí não vai desencorajar, vai aumentar a taxa e, como eu falei, quem vai pagar por esse aumento de taxa é o comprador final do imóvel, né? O fato é que a caderneta de poupança, ela é um instrumento inteligente, ela traz uma taxa mais baixa para o comprador do imóvel. Se você for ver hoje, um comprador de imóvel, ele deve estar, se ele pagar a TR mais 13, por exemplo, com a TR da ordem de 2%, nós estamos falando em 15%. O comprador do imóvel está comprando imóvel, tomando um financiamento de 30 anos e pagando uma taxa que nenhuma empresa paga, porque é exatamente o CDI, tá certo? Ou menos do que o CDI, dependendo da instituição financeira. Portanto, do ponto de vista econômico, a taxa comparada com a taxa do Brasil, tá certo? Ela é uma taxa adequada e até baixa, tá certo? Comparada com se você for comprar um veículo, se você for fazer um outro tipo de financiamento no mercado financeiro, tá certo? E uma coisa que muita gente se questiona é: devo tomar a decisão em cima da taxa de juros? O crédito imobiliário tem uma formação de taxa de juros que hoje ela tem esse número, vamos dizer assim, vamos trabalhar com TR mais 13, mas se a inflação cair, se o Banco Central baixar os juros, o que vai acontecer? O custo dos bancos irão cair e eles irão oferecer no mercado taxas de juros menores. E nós temos no Brasil a portabilidade. Então, uma pessoa que tomou a TR mais 13, por exemplo, se a taxa de juros cair, sem dúvida nenhuma, vai ter um banco ou aquele banco dele mesmo que vai renegociar. Portanto, a taxa de juros, quando a gente analisa, você não deve imaginar que ela vai ficar alta para sempre. E tem um fator importante: quando cai juros, o preço de imóvel sobe. Então, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes você já não vai mais conseguir comprar aquele imóvel que você tinha hoje, o seu desejo de compra. Então, eu acho que é fundamental também a gente ter esse raciocínio para que as pessoas possam olhar e fazer um bom negócio. Vou só voltar na questão da LCI, porque pela proposta do governo, ele pretende compensar a perda da arrecadação do IOF, colocando uma alíquota de 5% sobre os rendimentos da LCI, né? Exatamente. No imposto de renda. Exatamente. Nesse sentido que eu falei, que de repente o cara pode se sentir desencorajado, enfim. Não, ele pode se sentir desencorajado, mas ainda, se você for ver, 5%, não é, a gente acha que tem que ser zero, tem que ser isento, mas 5% ainda é menor do que o imposto de renda em outros investimentos, né? Luiz, com mais de 30% da população trabalhando informalmente, segundo o IBGE, existe uma preocupação do setor no longo prazo sobre contingência aí do próprio FGTS, desse volume que deixa de ser arrecadado? O FGTS é um fundo que nós analisamos ele diariamente para ter certeza que ele vai ter a sustentabilidade e ele vai poder
atender a demanda de aquisição de imóvel da população de baixa renda, certo? Obviamente, essa tendência que você fala é uma tendência importante, mas nós não estamos vendo os números do FGTS caírem em termos reais. Então, a gente ainda está vendo o FGTS, ou seja, com números muito positivos, tá certo? Tem um crescimento, o FGTS tem um caixa importantíssimo, tá certo? Que ele está aplicado em títulos públicos, que dá uma remuneração também importante, tá? Então, a gente vê o FGTS ainda sustentável por muito tempo. Eu não vejo um movimento de todo mundo sair das empresas e trabalhar em empregos como Uber, ou seja, empregos alternativos, tá certo? Então a gente não vai ver isso aí. O crescimento da economia vai fazer com que as empresas cresçam e as empresas trazem empregos formais. Então haverá sim, acho que, depósitos com o crescimento da economia no fundo de garantia. Mais uma coisa. Qual seria hoje a principal dor do setor? Daria para dizer, eu estou pensando aqui em mão de obra. Estou errada? Não, mão de obra é importante. Mão de obra, quando a gente fala de mão de obra, escassez de mão de obra, ela existe em todos os setores da economia. Qualquer empresário de qualquer setor da economia que você for conversar está preocupado com a escassez de mão de obra. O que nós temos feito é cada vez mais pegar as pessoas, e nosso segmento é muito interessante, porque você pega uma pessoa que não está qualificada, você consegue treiná-lo e qualificá-lo para trabalhar. Então, ela é uma boa entrada no mercado de trabalho. Então, você vê aí pessoas que não conheciam nada, entraram no segmento, tiveram cursos, aprenderam e hoje são excelentes profissionais, tá certo? E com salários até realmente bastante importante. Hoje você tem no segmento de construção bons salários. Então, eu acho que mão de obra é um problema, mas a gente tem trabalhado muito para reter e fazer com que as pessoas entendam o sistema construtivo e possam continuar trabalhando no mercado de construção civil no Brasil. Luiz, a gente está se encaminhando aí para o final da entrevista. Eu gostaria de deixar aberto o espaço aqui para suas considerações. A gente abordou um pouco de tudo, acho que falamos de financiamento, falamos de cenário macro, enfim, falamos de alguns números aí bons, falamos da resiliência do setor, previsões para 2025. O que mais a gente deixou de falar, será? Acho que a gente falou tudo, acho que a conversa foi muito boa, pegamos aí todos os assuntos, os números também foram bastante dissecados, né? E eu acho que agora o grande desafio é a economia brasileira. Esse é o grande desafio que a gente tem, e acho que não só a Abrainc, mas todas as entidades de classe no Brasil todo devem se unir para que a gente trabalhe para que a economia brasileira entre no trilho e a gente veja um crescimento do PIB expressivo nos próximos anos, o que vai gerar, ou seja, vai gerar aumento de emprego. Eu sei que a gente está tendo aumento de emprego, mas vai ser muito maior, e aumento de poder aquisitivo para as pessoas, né? O aumento de poder aquisitivo para as pessoas também é fundamental em um país como o Brasil. Então, eu acho que olhar muito bem o macro, tá certo? Para que a gente possa ter uma economia onde todos nós queremos investir cada vez mais nos nossos negócios no Brasil. Luiz França, muito obrigada pela sua presença aqui no DC News Talks. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui e foi uma conversa muito rica. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço a você e a todas as pessoas aqui que estão nos assistindo. Termina aqui mais um episódio do DC News Talks. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.